Novo Honda HR-V 2023, versão top de linha Touring. Neste vídeo vamos mostrar uma avaliação completa desse modelo. Essa nova geração do HR-V nós estamos testando agora em abril de 2023, ele chegou ao mercado agora. No ano passado, essa configuração Touring começou a ser vendida a partir de agosto de 2022, então é um carro realmente muito atualizado. Então nesse vídeo vamos mostrar essa avaliação completa, mas antes eu peço para quem está assistindo que dê um like no vídeo e se inscreva no canal. Então, esse novo Honda HR-V ele é vendido em 4 versões. Esse modelo que nós estamos mostrando é a configuração Top Touring com preço sugerido em abril de 2023 de R$ 190.900. Nessa cor que é a cinza basalto, ele é um pouquinho mais caro, R$ 2.000 mais caro. Então esse modelo das imagens com preço sugerido em abril de R$ 192.900. Então esse modelo Touring ele tem alguns diferenciais em relação à configuração Advance, que é a outra turbo. Por exemplo, as rodas vêm com pintura diamantada. Um outro aspecto aí que diferencia essas versões turbinadas, tanto a versão, como nós dissemos, ele tem 4 versões, EX e EXL, com motor 1.5 convencional, e essas versões Advance e Touring com motor 1.5 VTEC Turbo. Então essa grade dianteira também ela é diferenciada nessa configuração Touring, e ela tem esse elemento que é um elemento cromado na parte inferior do para-choque com uma indicação aqui, um pulso cardíaco, né? Que acaba indicando se tratar de uma configuração com um motor mais potente. Em termos dimensionais, esse carro mede 4,39 metros de comprimento, ou seja, ele é cerca de 1 centímetro menor do que, por exemplo, o Jeep Compass, né? Então, em termos dimensionais, muito próximo do Jeep Compass. Ele tem 1,79 m de largura. Ele tem uma altura de 1,59 m. Então, um carro aí que realmente com um SUV com uma altura livre do solo de 18,1 centímetros. Então, o visual dele ficou realmente muito agradável nessa nova geração. A traseira também bastante diferenciada com essas lanternas, que nessa configuração Touring com elemento em branco, lanternas translúcidas. Então um visual realmente muito modernizado e mais limpo, mais clean em relação à geração anterior, né? Então um carro realmente bem interessante. Agora vamos dar uma olhada, um aspecto muito interessante nesse carro é o funcionamento do porta-malas, né? Então vamos abrir ele aqui para vocês verem como é que funciona o porta-malas dele. Então o porta-malas nessa versão Touring é um porta-malas com acionamento elétrico. Então você simplesmente aperta o botão de abertura ou através do controle remoto também ele abre automaticamente. E aí você tem aí um porta-malas que é 354 litros nessa versão, tá certo? Aí você tem 2 sistemas de fechamento. Você aperta o botão aqui, ele fecha automaticamente o porta-malas, tá? E aí agora vamos abri-lo através do controle remoto. Então pelo controle remoto você abre ele automaticamente agora novamente. E uma outra função, vamos supor que você está aqui com compras, né? Aí você vai querer retirar as compras. Então você chega, antes de retirar as compras, você aperta esse botão. Enquanto você estiver aqui operando atrás do carro, ele não vai fechar a tampa. Mas a partir do momento que você sai do campo de visão dele, ele já identifica e automaticamente fecha o porta-malas, tá vendo? Então realmente um recurso bem interessante aí desse novo Honda HR-V. Agora, essa configuração top de linha, essa versão Touring é a única que vem aí com os bancos revestidos em couro nessa tonalidade bege. E ele é um carro super completo. Vamos mostrar o interior aqui. O painel de instrumentos, parcialmente digital, né? A parte esquerda dele é totalmente digital e o cluster central com TFT. Vem aí com ar-condicionado com dupla zona de climatização. A central multimídia com tela de 8 polegadas, compatível com Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Inclusive está conectado no meu smartphone, nesse que eu estou fazendo a filmagem. Você tem aí o seletor de modos de condução. Então, quando você muda aqui, ó, você tem 3 modos de condução que ele indica ali, tá?
econômico, esporte e normal. Então, ele tem um descansa-braço central aqui com porta-objetos e ele tem essas saídas de ar-condicionado. Ele tem 3 modos de operação, ou você tem ele fechado, ou você tem o modo normal, que ele vai sair o ar-condicionado por essa faixa, por essa abertura convencional, ou tem esse modelo aqui que ele joga o ar-condicionado não no rosto da pessoa, ele joga nessa parte lateral. Então, para quem não gosta do ar-condicionado exatamente vindo diretamente no rosto, ele tem essa funcionalidade bem interessante de ajuste do ar-condicionado do Honda HR-V. O espaço traseiro do Honda HR-V realmente é muito bom. Ele tem 4 saídas USB, 2 na traseira, 2 na posição central. Um entre-eixos, apesar de ser 2,61 m, ele tem um espaço interno aí absurdo, né? E uma outra funcionalidade que tem o HR-V, aí uma exclusividade, ele tem o sistema Magic Seat. Então ele permite que você faça esse rebatimento vertical do banco, dos dois inclusive, quer ver? E aí você tem esse espaço que permite, inclusive, que você leve uma bicicleta aqui. Então, um volume, inclusive um volume vertical aqui muito elevado. Então, uma funcionalidade aí desse Honda HR-V. Evidentemente, ele permite também o rebatimento do banco convencional, né? E aí você amplia aqui o espaço traseiro. Vamos abrir os dois, fazer o rebatimento dos dois bancos aqui. E aí você tem um espaço traseiro aí realmente bem ampliado em termos de volume de carga. Vamos fechar novamente aqui. Vamos dar uma olhada no motor desse Honda HR-V. Bom, pessoal, o motor é o 1.5 VTEC Turbo, 177 cavalos e 24,5 kgfm de torque, tanto com etanol quanto gasolina. É um motor de 4 cilindros, extremamente confiável, extremamente suave, extremamente silencioso. Ele tem aí um revestimento fonoabsorvente. E ele vem sempre com uma transmissão automática CVT com 7 marchas simuladas. Mesmo tipo de transmissão que era utilizado no Honda Civic Touring, né? Então, a mecânica realmente é espetacular. Desse novo Honda HR-V nessa configuração turbinada, que é um motor com muita potência, a gente vai mostrar na avaliação dinâmica, e ao mesmo tempo suave e econômico. Em termos de consumo, medição do Inmetro, 11,3 km por litro de consumo em cidade, e em estrada 12,6. Consumo muito bom para o nível, né? Um SUV aí do porte de um Compass. Motor 1.5 turbinado, muito desempenho, segundo a própria fábrica, de 0 a 100 em 8,9 segundos, 0 a 100 em menos de 10 segundos, um desempenho excepcional, nível de carro esportivo, né? E a velocidade máxima em torno de 200 km por hora. Então agora vamos mostrar a avaliação dinâmica do novo Honda HR-V Touring 2023. Não, então pessoal, aqui a gente está avaliando o novo HR-V Touring, uma trilha, é um off-road leve aqui, né, em Pirinópolis. E aí, o que a gente pode observar, o tipo de suspensão dele. Esse carro aqui ele tem uma altura livre do solo de 18,8 centímetros, e esse tipo de suspensão deixa ele realmente bem adequado para utilização nesse tipo de piso aqui. Em nenhum momento a gente percebeu fim de curso de suspensão, mesmo numa posição assim, piso bem deteriorado mesmo. Você vê, é um SUV de luxo, né? Essa é a configuração top, turbinada, e mesmo o motor aqui com uma progressividade de entrega de potência muito boa. Não, o carro, olha, numa crive aqui nós estamos com 4 pessoas no carro, com bagagem, e ele está indo super bem, super progressivo, a suspensão muito confortável e silêncio interno.
Esse motor turbo dele é o grande destaque, né? Porque mesmo num aclive desse, em off-road, você pisa e ele responde imediatamente. Então, assim, o que a gente vê, assim, muita versatilidade desse carro, né, para utilização nesse tipo de via, né, e mesmo em estrada, né, que a gente vai mostrar para vocês também a utilização do carro numa pista, numa autoestrada, que tem um comportamento muito bom, uma suspensão também um pouco mais firme em relação aos demais HRVs que não são turbinados, mas aqui está perfeito. Que era a minha grande curiosidade, para saber como é que esse carro ia se comportar num piso desse aqui. E realmente se comporta muito bem, muito bem. Em nenhum momento a suspensão deixou a cabine muito confortável e em nenhum momento teve fim de curso de suspensão. Para você dar a partida no carro, a chave basta estar dentro do carro, uma partida com chave presencial. Você aperta o freio, aperta o botão Start, ele dá a partida no motor e dá essas boas-vindas, né? Automaticamente ele liga o sistema de informação e entretenimento. Se você já tivesse feito a conexão com o Apple CarPlay ou Android Auto, ele automaticamente vai fazer a conexão com o Apple CarPlay e Android Auto, né? E aí, inclusive com o Maps conectado, ajuste elétrico do banco. Você pode posicionar ele aqui em altura, em posicionamento longitudinal também. É um banco excelente, com estabilização corporal, né? Então, transmissão automática, CVT, 7 marchas simuladas. Coloca em D. Ele tem o freio de mão automático. Você não precisa desativar o freio de mão, ele automaticamente desativa. E essa versão turbinada, né? Vocês podem verificar que é uma versão turbinada, mas com um funcionamento muito suave. Mesmo em baixas velocidades aqui, ó. Nós estamos operando aqui ele em baixas velocidades e um funcionamento muito suave, muito progressivo e também silencioso. Isso é um aspecto interessante dessa versão, né? O Honda HR-V, né? O que ele transmite, né? Quem dirigir esse carro, se você fizer um test drive, essa geração ela teve uma ampliação em termos de rigidez torsional da carroceria, né? Então ele ficou 10% mais rígida em relação ao modelo anterior. Então isso vai ficar claro, quem dirigir esse carro, você vai perceber que ele transmite, ele te dá uma sensação de solidez incrível. Não só pelo silêncio interno, mas quando você passa por lombadas, quando você vai entrar no prédio, tem aquela valeta. É incrível, a carroceria não torce, é uma carroceria muito sólida, né? E isso acaba beneficiando tanto, o carro não tem ruído interno nenhum, porque as peças que são montadas na carroceria, a carroceria não trabalha, as peças acabam também não trabalhando, então elas ficam bem montadas e você tem aí o silêncio interno, mesmo o carro depois de milhares de quilômetros rodados, né? Ele mantém também a estabilidade direcional, porque a geometria de suspensão ela opera como no projeto, como os engenheiros projetaram, né, a suspensão. Não tem torção da carroceria, então ela fica muito bem. Em relação ao desempenho, segundo a Honda, de 0 a 100 em 8,9 segundos. Ele é muito rápido, né? Apesar dele ser muito progressivo e muito suave, quando você acelera, essa versão, ela tem muita potência e realmente ela te entrega muita potência. Apesar de entregar de forma progressiva, ela é muito vigorosa. Então, uma resposta imediata ao acelerador, né? Sobretudo se você utilizar a configuração Sport aqui, né? Então aí você fica com ele ainda muito mais responsivo. Eu gosto de utilizar no modo Econ, que ele reduz o consumo de combustível. Nosso consumo aqui ficou em torno de 12 km por litro em todo o percurso aqui, né? Um carro realmente excepcional, extremamente silencioso e muito agradável de ser dirigido, que você pode colocar a posição de dirigir, se você gosta de uma posição de dirigir mais elevada, então você vem com o banco elétrico aqui, você sobe a posição do banco, você fica realmente muito elevado.
É um dos SUVs com maior posição de dirigir mais elevada. Mas se você gosta de uma posição mais esportiva também, você pode baixar aqui e você vai ficar uma posição mais baixa, mais esportiva no Honda HR-V. Agora, outros recursos extremamente interessantes desse Honda HR-V. Piloto automático adaptativo, né? O ACC. Você seta a velocidade, então vamos selecionar aqui 83 km por hora, tá certo? Se eu der seta aqui e entrar atrás de um carro e o carro estiver a uma velocidade mais baixa, ele vai automaticamente ajustar por meio da leitura do radar, então você não precisa fazer nada, ele automaticamente faz a leitura da velocidade do carro que está na frente e ajusta para a distância ficar mantida. Evidentemente você pode controlar a distância em relação ao carro da frente, você pode fazer com que o HR-V mantenha uma distância menor, né, ou uma distância maior, né? Por exemplo, quando está chovendo, é mais indicado que essa distância que ele vai guardar em relação ao carro da frente seja maior. Agora, um outro recurso, né? Então, todos esses recursos de assistência à condução fazem parte do sistema Honda Sense. Agora, um outro recurso extremamente importante, que aí não tem em outros concorrentes, né? O concorrente dele, na minha visão, é o Jeep Compass Limited, com o pacote High-Tech, que custa aí 220 mil reais. Esse carro aqui na faixa de 190 mil reais. Tá vendo? O pessoal tá baixando a velocidade aqui, ele automaticamente tá baixando a velocidade aqui também. Mas você tem aqui o sistema, né, de manutenção ativa em faixa. Então, quando você está operando o carro acima de 60 km por hora, se você tira a mão do volante, ou vamos supor que você adormeceu, ele vai manter o carro centralizado na pista, tá vendo? Ele não deixa o carro sair da pista. Ele opera automaticamente o volante. Vocês estão vendo ele mexendo no volante de uma forma automática? Então, um recurso de segurança excepcional. Evidentemente, ele começa a sinalizar se ele percebe que você não está com a mão no volante, ele pede para você você colocar a mão no volante, tá vendo? Aí você coloca a mão no volante, beleza, ele é um recurso de assistência, não é para deixar o carro operando de forma automática, tá certo? Mas ele te ajuda a fazer as curvas, sabe? É super legal isso aí. Inclusive, se você tenta sair da faixa e você não deu seta, aí ele começa, se você dá seta, tudo bem, ele deixa você fazer essa operação. Agora, se você não dá seta e você quer fazer a transição, ele vê que você está fazendo e tenta manter você na faixa, entendeu? Então, um recurso de segurança muito legal. Inclusive aqui, ó, vamos mostrar o sistema Lane Watch. Então, quando você vai fazer uma conversão à direita, o Honda HR-V, ele automaticamente liga essa câmera que fica posicionada no retrovisor direito, ele liga a câmera e te dá toda essa visão lateral para melhorar muito a segurança com que você faz essa conversão. Então, um carro realmente muito focado em recursos de segurança ativa, né? Evidentemente é um carro com múltiplos airbags, 7 airbags, controle de estabilidade, controle de tração, mas ele tem também esses sistemas de assistência à condução que melhoram muito também o conforto. Então, por exemplo, quando você está num trânsito aqui, eu estou no Eixão em Brasília, você liga o seu piloto automático a 80 km por hora, você não precisa acelerar nem frear o carro, que ele vai acelerar e vai frear para você de uma forma automática, né? Então melhora muito o conforto, inclusive ele mexe na direção. Então, se você for inadvertidamente tiver o carro sair da faixa, ele vai voltar com o carro para a faixa com você, ele vai centralizar de uma forma automática na faixa, mas também novamente é um recurso aí para ser utilizado, é um auxílio, né? Então, em resumo, nós ficamos uma semana com esse Honda HR-V, na minha opinião, é o melhor carro brasileiro aí, abaixo de até 200 mil reais, espetacular, um carro muito agradável de ser conduzido, muito prazeroso, um motor com um desempenho excepcional, os recursos de tecnologia de assistência à condução irrepreensíveis. A única coisa que eu acho que falta mesmo é o teto solar, que segundo a informação que eu tenho, não é oficial, mas a Honda não colocou o teto solar porque o fornecedor, que a versão anterior do Honda Touring, do Honda HR-V Touring, eu acho que tinha o teto solar. Essa versão não tem, porque o fornecedor não garantiu o volume que a Honda desejava para o carro, né?
A Honda não tem, por exemplo, opcionais, né? Os carros são em versões únicas, né? Então a versão Touring, a versão Advance. Então eles não teriam condição de oferecer um volume adequado de teto solar, então a Honda acabou não colocando, né? Pode ser que eventualmente tenha, mas eu acho que o preço dele em relação, lógico, a gente vai falar 190 mil reais, mas ele não é mais um SUV compacto, ele é um SUV intermediário. 4,39 m é o mesmo tamanho do Compass, 1 centímetro mais curto. Espaço interno ele é maior do que o Compass. Porta-malas um pouco menor, 354, o Compass tem 410. Então, motor turbinado, 1.5 turbo, eu particularmente acho ele. E ele é quase 30 mil reais mais barato que o Compass Limited com o pacote high-tech, que é o equivalente em termos de equipamentos, né? Então, sinceramente, até 200 mil reais esse Honda HR-V. Tem várias versões, tem versões que começam abaixo até de 150 mil reais, que é a versão XL, já vem com todos esse recurso Honda Sense, só que é com motor não turbinado, né? E essa versão aqui, 190 mil, 40 mil mais cara, top de linha, então uma amplitude de preço aí em torno de 40 mil reais, mas com esse motor turbo, esses recursos adicionais de requinte, né, o banco de couro, enfim. Eu gostei demais do carro, realmente, na minha opinião, o melhor carro abaixo de 200 mil reais à venda no mercado brasileiro, né? Pela questão de performance, pela questão de ser uma marca Honda, né? Que é assim, você não vai ter problema nenhum, zero, um pós-venda excepcional, uma marca aí consolidada no mercado, que tanto a Honda quanto a Toyota, quanto a Hyundai, são marcas que você não vai ter problema nenhum com o carro. Então, nessa faixa SUV, SUV ou sedã, qualquer carro abaixo de 200 mil reais, na minha opinião, o melhor carro é esse Honda HR-V. Ele é excepcional, essa nova geração. Eu achei ele foi lindo em termos de design, tanto externo quanto internamente, né? Então, sabe, irrepreensível, carro realmente muito top. Acho que quem está buscando aí um carro nessa faixa de 180, 170, 200 mil reais, até 220 mil reais, vale a pena, até 250 mil reais, né? Vale a pena olhar esse Honda HR-V Touring, porque realmente o carro ficou muito bom. A Honda deixou ele realmente excepcional, muito adaptado para a realidade brasileira também.